E aí, galerinha, Karine Façanha para falar hoje de tecido para moda praia, para o swimwear, né? Como a gente fala aí no mundo, roupas de banho. E claro que tem aqueles tecidos que são amplamente utilizados, são os tecidos mais comuns, os tipos de tecido, né? Que a gente já está acostumado a ver numa moda praia, no biquíni, no maiô, numa sunga. Mas também tem alguns tecidos especiais que a gente não vê aí com tanta facilidade e que dá uma incrementada nessa moda praia, no seu biquíni, no seu maiô, até também numa saída de praia. Então a gente vai começar com os tecidos mais comuns, vamos dizer assim, os tecidos mais tradicionais que a gente vê os biquínis sendo confeccionados. E para isso eu trouxe aqui alguns dos meus biquínis que eu tenho como peça piloto, tá? Ou de alguns parceiros para mostrar aqui para vocês. Começar aqui com um biquíni bem tradicional. Aqui uma calcinha, tá? Super bonitinha. E claro, a gente vê o que? A lycra, né? A lycra mais encorpada, que já é utilizada aí há trocentos mil anos, né? E essa lycra, gente, a melhor pra gente utilizar é a lycra de poliamida. Tá? Anota aí essa composição, poliamida com elastano, né? Senão ela não vai esticar. E além da lycra que a gente utiliza, que é um dos tecidos mais básicos, a gente tem o forro, né? O forro também de poliamida, tá? Então vai procurar aí algum forro para você colocar no seu biquíni, no seu maiô, na sunga, é o forro de poliamida. E a gente encontra no mercado tanto ele nesse tonzinho branco, né, que é realmente o mais comum a gente encontrar o forro de poliamida no branco, ou a gente pode encontrar também o forro de poliamida no preto, tá? Que eu acho que dá para vocês verem, inclusive ele é mais, né, os dois forros são mais fininhos. Ah, Karine, mas eu já vi de outra cor. Tem empresas que utilizam também o forro, esse forro de poliamida, no que a gente chama de chocolate, né, que é o tom de pele. O nude. Então tem muita empresa já utilizando esse forro aqui, em vez de ser branco, em vez de ser preto, no chocolate. Porque aí imagina, o forro branco, né, a gente sabe que ele é colocado muitas vezes quando tem uma calcinha dessa, com uma corzinha clara, um amarelinho claro, às vezes o próprio biquíni branco, a gente utiliza 2 vezes esse forro. Vale, né? Por quê? Para não deixar marcar. Para não marcar as partes íntimas da sua cliente. Então, normalmente, quando a gente usa aí 2 forros brancos, é quase a mesma coisa como se a gente utilizasse uma vez o forro de chocolate, ou uma vez aqui o forro preto. Mas tem empresas que, independente da cor, preto, ou branco, ou chocolate, nas partes, por exemplo, frente de calcinha, algum sutiã que não tenha bojo, pode aparecer ali o mamilo, utiliza 2 vezes o forro. Por que 2 vezes? Para não marcar, para não aparecer a transparência. Karine, o que é que tu indica? Utilizar uma vez, utilizar 2. Eu indico você sempre utilizar 2 vezes quando tiver algum tecido que seja muito claro, muito transparente, o branco, por exemplo, né, ou um amarelinho mais claro que esse daqui, ou a sua estampa, ela tem alguns detalhes brancos, né, algum detalhe claro, que vai fazer com que tenha essa transparência, tá? Então, o ideal é você utilizar aí, quem vai utilizar o forro de poliamida, 2 vezes nessas partes, frente de calcinha, algum sutiã que vai entrar em contato direto com o seio, não tem bojo, por exemplo, e aí você forra 2 vezes. Então, forro de poliamida é o mais utilizado, tá? E a lycra de poliamida. Karine, mas eu já vi também lycra de outra composição, a lycra de poliéster. A lycra de poliéster, ela também está sendo muito utilizada agora, ela é um pouco mais áspera, mas tem várias empresas aí que já estão desenvolvendo a lycra de poliamida com, né, a lycra de poliéster. Já tem várias empresas aí desenvolvendo a lycra de poliéster com um toque muito mais gostoso, muito mais suave. A poliamida, no caso, né, a lycra de poliamida, ela é mais cara, ela vai sair mais cara do que a lycra de poliéster. Por que a lycra de poliéster ela é mais barata? Porque é um fio sintético, né? É o nylon, como a gente chama. E uma coisa boa para um belo dia, quando você estiver pensando aí em trabalhar com estampa exclusiva, é que a lycra de poliéster, na verdade, qualquer tecido de poliéster, seja um cetim 100% poliéster, um suplex, que tem bastante poliéster, por exemplo, 95 poliéster e 5% elastano,
Por que é bom utilizar o poliéster em alguns casos? Quando você estiver pensando aí em montar a sua coleção com estampas exclusivas. Você criou a sua estampa, né, e vai fazer uma sublimação, vai fazer uma impressão dessa estampa direto no tecido. O poliéster é o melhor para ter essa fixação da estampa, para a estampa ficar mais viva e ter realmente a fixação. Porque quando você lavar, a estampa não vai desaparecer tão fácil, diferente da poliamida. A poliamida, com o tempo, você vai lavando. Fiz minha sublimação, por exemplo, fiz a minha impressão direto no tecido. O que acontece com o tempo, quando eu utilizo a poliamida? Ela vai, com o tempo, ficando mais clara. A cor vai saindo, tá? Então, não tem uma grande fixação. Karine, mas por que que não é tão comum a gente ver o poliéster, né, a lycra de poliéster sendo utilizado na moda praia? A gente não vê, porque o normal é a gente utilizar o poliamida, por a poliamida ser menos agressiva ao nosso corpo, né, que o poliéster. Mas, como eu acabei de comentar, já tem empresas trabalhando hoje, fazendo, na verdade, um trabalho nessa fibra, nesse fio de poliéster, para que o poliéster fique, né, parecido com a poliamida, tá? Além desses tecidos que eu falei para vocês, né, a lycra, seja ela de poliamida, de poliéster, e o forro, a gente também tá vendo no mercado muito a utilização do tule. Carinho, tule na moda praia? Sim, e o tule na moda praia não só em detalhe, não só para fazer um charminho, né? Isso a gente já estava até vendo há algum tempo, mas tem empresas utilizando o tule para peça completa. Aqui é uma saia, uma saidinha de praia. Uma saia de tule, né? E aqui foi feito com estampa exclusiva. Vocês estão vendo, né? Aqui era uma estampa exclusiva de uma empresa. Então, ela fez essa mesma estampa no tule, ela fez essa mesma estampa na lycra, ela fez essa mesma estampa num crepe. E aí, obviamente, para a empresa que é grande, tem essa possibilidade de ter a sua estampa exclusiva, é maravilhoso, porque você consegue trabalhar a estampa exclusiva em várias bases, né, em vários tecidos. E aí você vende casadinho. Ah, Karine, mas eu estou começando, eu não consigo fazer estampa exclusiva. Eu sei, você não vai começar fazendo estampa exclusiva, mas eu já estou aqui, ó, lhe dando a dica quando você tiver maior. Vamos voltar aqui para o tule, né? E o tule, por que que ele está sendo utilizado na moda praia? Primeiro, quando você compra, ele rende muito. Por exemplo, você compra 1 quilo de tule, vem mais ou menos aí o quê? 7 metros. Né? Lembra que o tule que a gente vai usar na moda praia, ele tem que ter elastano, né? Ele tem que ter elastano. Por que que ele tem que ter elastano? Senão vai ser aquele tule sem elastano, pesado, duro, e não dá o movimento, não dá a leveza, não dá o caimento, né, que uma peça de moda praia, no caso aqui, principalmente uma saída, né, tem que ter. Você vai fazer algum franzido no sutiã ou um detalhe de tule na calcinha, franzido, tem que ter um pouquinho de elasticidade, para que realmente tenha essa leveza, esse caimento, e você conseguir fazer aí esse franzido, esse babado, vai depender aí do detalhe que você vai querer fazer de tule, tá? E o tule, você pode utilizar ele liso, ele estampado, pode utilizar um tule com um pouco mais de brilho, como esse daqui, né? E aí, claro, tudo vai depender aí do valor que você tem para investir na sua coleção, certo? Mas, lembre-se, tule é um tecido que originalmente, né, se usava muito mais na moda feminina, né? Em alguns lugares se chama modinha, mas na moda feminina. Depois veio para onde, né? A moda íntima, a lingerie começou a absorver o tule para fazer camisola, para fazer calcinha, para fazer outras coisas, né? Outros artefatos aí da lingerie. E de uns tempos para cá, né? A gente começou a ver o tule forte, muito forte na moda praia, tá? Então fica de olho aí quando você estiver pensando em como vou fazer alguma coisa diferente na minha coleção. O tule é uma opção. Normalmente não é tão caro, tá? E ele vem em uma grande quantidade para você aí brincar na sua coleção. Outro tecido diferente que a gente vê aí, um tecido especial que a gente vê, vira e mexe, tá na moda praia, é o cirrê. O cirrê tem esse visual meio molhado, né, meio
puxando para um couro, sem ser couro, tá? Ele é super maleável, né? Ele tem bastante elasticidade, o cirrê, e tem os tecidos, né, de cirrê próprio para moda praia. Ai, Karine, como é o nome? Vai depender aí de como, né, a empresa vai batizar o tecido. Mas você pegando um cirrê e já puxando ali um pedacinho dele, né, na loja, quando você for comprar, você já consegue ver se ele não vai ficar, puxei o tecido e ficou a marca do meu dedo, por exemplo. Esse cirrê sai longe. Corre dele, não presta. Porque imagina aqui, esse aqui é um cortininha, né, normal. Aí a pessoa vai usar, puxou aqui o cortininha, voltou, quando ela tirou, vai ficar só a marca do sutiã frouxo, folote, né, como diz aqui em Fortaleza. E não é isso que a gente quer. Passar para cliente um tecido, uma peça sem qualidade. E aí aqui no cirrê, esse exemplo que eu peguei aqui, ela utilizou tanto a parte da frente, como aqui, ó, todo no cirrê, aqui também todo no cirrê, as amarrações. E aí você pode utilizar ele como um detalhe. O cirrê você pode fazer, no caso, parte de cima de cirrê e um detalhe de cirrê na calcinha. Porque o cirrê ele não é tão barato assim. E também não é tão fácil encontrar um cirrê de qualidade para você utilizar aí na sua coleção, principalmente quem está começando. Mas se você quer dar uma cara nova, uma peça super básica, tá aqui uma opção, tá? No caso desse daqui, deixa eu dar também a outra ideia para você que está querendo aí pensar em algumas formas diferentes de trabalhar. Também tem gente que utiliza a microfibra, tá? Vou pegar aqui para vocês verem, né? A microfibra como forro, tá? Microfibra, Karine? A microfibra ela é utilizada praticamente 100% na moda íntima, na calcinha, no sutiã, enfim, né? E ela é de poliamida. Karine, tem a microfibra de poliéster? Tem. Mas para forro, você não vai colocar a microfibra de poliéster. Por quê? Porque o poliéster esquenta muito, ele agride um pouco mais a pele do que a poliamida, né? Que tem aí microfilamentos muito mais gostosos, digamos assim, que não vai agredir muito o corpo, permite essa respirabilidade da pele. Então tem gente já utilizando a poliamida como forro, tá? Aqui é um exemplo, né? Aqui já é outro exemplo também. Ai, Karine, quer dizer então que eu posso utilizar também uma lycra de poliamida mais levinha para forro? Também tem empresa grande que já está começando a fazer isso. Por quê? Porque, por exemplo, você vai querer fazer uma calcinha Ripple como essa daqui. Você vai colocar 2 vezes, né, a lycra, essa lycra bem fininha, bem fininha. O que é uma lycra fininha? Uma lycra que tem um peso leve, que tem uma gramatura, que é como a gente chama o peso, né, leve. Então, no caso aqui dessa calcinha, ela fez, né, o bumbum da calcinha todo duplo, porque quando franzir no bumbum da cliente, né, vai aparecer a parte da frente e a parte das costas. E a frente ela colocou, né, deixa eu até puxar aqui, ela colocou uma microfibra. Que no caso dessa daqui até que eu tô pegando, ela é bem grossinha. Mas tem gente que usa umas bem fininhas. E no caso aqui, eu acho que não dá pra ver. Mas dá pra ver um volume, né? Ela tem mais de um forro, né? Ela tem o tecido, ela tem um forro aqui dentro e o forrinho de microfibra. Por quê, Karine? Porque fica esteticamente, visualmente mais bonita. A mulher vai estar usando assim. Aí ela esticou. Você começa a ver, por exemplo, a parte de dentro, azulzinha, que combina muito mais com esse azulzinho do flamingo, do que você colocar um forro de poliamida, o forro tradicional, esse daqui, né? O forro de poliamida com ele. Fora que, será que ela vai trabalhar só com estampa com fundo branco, para sempre ter a poliamida branca? Ela pode estar trabalhando com a estampa com fundo pink e ela não vai encontrar o forro pink. Aí é muito mais interessante você trabalhar com a microfibra, tá? Ah, Karine, mas eu quero trabalhar sempre com forro, sem problemas. Agora, cuidado para não ficar uma peça muito cara de peça sem qualidade, tá? Já que eu comecei a falar aqui de tecido levinho, olha esse modelo aqui. Esse daqui não é feito de microfibra. Esse aqui é feito de lycra, mas essa lycra ela é muito mais levinha, ó, muito mais levinha do que, por exemplo, a lycra de baixo aqui do top, que é mais encorpada. Porque essa lycra aqui é que vai segurar, que vai fixar no seio da minha cliente. E aí, claro, o babadinho, né? Obviamente aqui no meu cropped, ele vai ter que ser mais levinho, para que tenha essa leveza, que tenha esse balanço, tá?
É diferente, por exemplo, se você estiver fazendo um biquíni com a lycra pesada, ele vai ficar duro, teso, pesado. Então a gente utiliza muito a lycra mais levinha, com a gramatura mais leve, para fazer também essas peças maiores, para fazer babadinhos, né? Como esse daqui, por exemplo. No caso desse aqui, tá? Que eu tô mostrando, é de uma aluna, né? E ela fez esse babadinho de microfibra. Ela comprou uma microfibra no centro da cidade, né? Cortou e fez o babadinho. Por quê? Porque é mais barato. E isso daqui não vai estar em contato direto com a pele da cliente. No caso desse babadinho, ele não vai precisar fazer alguma firmeza, sustentação, digamos assim, da calcinha, do mesmo jeito que esse babadinho não faz a sustentação do meu top, do meu cropped. O que vai fazer é a lycra mais grossinha, tá? Então, normalmente, quando a gente trabalha tecidos diferentes, uma leve, um grossinho, o grossinho, tá? Para ficar mais fácil de entender, o grossinho mais pesado, ele vai ficar realmente mais junto ao corpo, que é o que vai dar a sustentação e a fixação da peça no corpo da cliente. Vai dar mais segurança do que você comprar um tecido super leve, super delicado, fininho. Na hora que você fizer o biquíni, o maiô, a sunga, imagina aí no homem, gente, uma sunga de microfibra, um tecido super fininho desse. Mesmo que você coloque 2 forros, vai marcar tudo, tá? E não é isso que normalmente o cliente quer. Normalmente, tá? Continuando aqui, os tecidos especiais. Tem um que eu acho mara, chamado trilobal, né? Que é um tecido, né, que tem aqui um brilho. Acho que vocês conseguem ver que ele tem aqui um brilhozinho. Tem gente que chama também de tecido acetinado, né? A gente vê mais o acetinado quando é no liso, né? No caso aqui, um dourado, um preto acetinado, um cinza, né? Um chumbo acetinado. E aqui é um tecido, é uma lycra, né? Ó, todo feito com com essa própria lycra acetinada. É uma lycra bem encorpada, para que realmente ela consiga ter esse brilho, ela merece, né? Ela precisa ser um pouco mais encorpada. E ela tá sendo muito utilizada ultimamente, principalmente quando a gente vai chegando perto das festas de final de ano, que a galera, né, as meninas, gostam de comprar esses tops, gostam de comprar os biquínis, para usar por baixo, às vezes, de uma transparência. E depois, ó, piscina, depois pular as ondinhas, né, na praia. Então tem muita gente que já utiliza o acetinado, né, o brilho, né, um leve brilho, quando tá chegando aí essas épocas de festas de final de ano. Gente, e tem os tecidos com textura. Eu amo tecido com textura. Por que, Karine, tu ama tecido com textura? Porque deixa a peça com a outra cara, uma cara rica, uma cara sofisticada. Gente, é um cortininha, né? E todo feito com um tecido que tem textura. Dá uma outra cara, fica mais rico, né? Dá realmente a impressão de ser uma peça mais poderosa, mais valorizada. E isso é super interessante para você que está começando. Normalmente esses tecidos com textura a gente encontra tanto na poliamida como no poliéster. Lembrando que o poliéster normalmente é muito mais barato. Karine, qual que tu indica para quem está começando? No caso de um tecido com textura, vai depender do que você encontrar na sua cidade, na sua região, tá? Mas como normalmente o tecido com textura é um tecido mais grosso, para justamente, né, ter essa característica da textura, né? Então vai depender aí se você vai querer, eu quero poliamida, que poliamida agride menos o seio, agride menos o corpo. Massa, mas ele vai ter uma textura, ele vai agredir de alguma forma, tá? E vai ter sempre o forro. Então aqui, né, dica, independe de ser poliamida ou de ser poliéster, tá? Mas, ó, como ele fica mara. Karine, eu já vi esses sutiãs sendo feitos com aqueles tecidos de fitness, né, que o pessoal utiliza, por exemplo, para fazer legging com textura, top com textura. Eu já vi biquíni, maiô sendo feito com aqueles mesmos tecidos. Dá? Dá. É o mesmo tecido realmente. Outra coisa que saiu lá do fitness, né, lá das roupas de academia e vieram pra moda praia, foi o suplex. Esse aqui é um biquíni de suplex,
tá? O suplex, ele é infinitamente muito mais barato que a lycra, tá? E o suplex também tem ele de poliamida, ele de poliéster, tá? Esse daqui, no caso, foi um que eu comprei bem baratinho. Por quê? Porque como ele é barato, né? Normalmente quem compra suplex e vai fazer o biquíni de suplex, tá? Vende muito barato, a não ser que você realmente consiga aí agregar um valor diferenciado, botar umas bijuzinhas, colocar alguns acessórios, né? No caso desse daqui, ó, que tem um acessóriozinho no meio do seio, ou que você vai colocar uma ponteira diferente, né? Então, isso, né, pode até agregar um pouco mais de valor, mas o suplex, ele é mais grosso. A gente vê que o suplex, ele tem essa característica de ser mais grosso. Então, não sei até que ponto é interessante você que está começando querer se arriscar em fazer um tecido que a gente já pega e já vê que ele não tem essa qualidade toda. Ai, Karine, mas eu vou fazer em grandíssima quantidade, vou vender barato. Suplex. Esquece a lycra. Ainda é o suplex de poliéster, que é mais barato ainda. E lembre-se sempre de usar o forro. Forro. Gente, porque eu já vi biquíni sem forro. Se você crê nisso, já vi biquíni sem forro. Então, forro. Não esqueça. É igual na lingerie. Lingerie sempre também tem que ter o forro de algodão, tá? Deixa eu sair dos biquíni e ir para as saídas de praia, tá? Olha, gente, liganete, né? Malha fria. Também assim, utilizaram sei lá quantos mil anos, acho que eu não era nem nascida, né? Quando a galera já começou a utilizar a liganete para fazer a moda praia. Karine, a liganete, ela é ruim, a liganete, ela desfia fácil. Na verdade, a liganete, ela é, por ser, né, muito levinha, muito fininha, ela tem umas características meio complexas na hora de cortar. Porque você tá cortando, por exemplo, a liganete, ela tá correndo fácil ali na mesa de corte, então normalmente a gente não corta a liganete grande quantidade, vai cortando de pouquinho, tá? Do mesmo jeito, por exemplo, um viés que você vai colocar, né, na peça, e esse viés é de liganete, você tem que ter, assim, muita calma, muita paciência. Medita antes de cortar, tá? Mas o liganete, ele é muito barato. Tá? Muito barato, e você encontra o liganete em todas as cores, em todas as estampas. Então, para fazer uma saída que você quer, que tenha leveza e não tenha tanta transparência, né? Vou pegar aqui. Não tenha tanta transparência, o liganete é ótimo, além de ser bem em conta, bem barato. Tá? Então, liganete, tá? Karine, liganete pode ser utilizado como jersey também. Em algumas cidades, em algumas regiões aqui do Brasil, já escutei o povo falar no nome jersey, né? Jersey, malha fria. Outro tecido, que no caso esse daqui saiu da modinha, da moda feminina e veio pra moda praia, o Devoré. Essa aqui é uma saída de praia bem longa, vou colocar aqui a foto pra vocês, tá? Também das minhas que eu confeccionei. E a gente vê que o Devoré tem essa transparência, tá? E tem aqui, ó, dá pra ver? Essa folha aqui, como se fosse uma estampa. Mas, na verdade, não é uma estampa, é uma técnica que existe, né? Devoré é francês, onde, né, você coloca aí uma substância e a substância devora, tá? Onde você quer que fique transparente. Então, o Devoré, gente, ele é lindo, não é um tecido caro, tá? Não é um tecido difícil de ser encontrado. Agora, claro, como ele é um tecido que não estica nem que eu queira que eu vai rasgar, né? Como ele é um tecido que não estica, a gente vai utilizar aonde? Com certeza nas saídas de praia, com certeza em um vestidinho, né, em uma saída como essa aqui que é longa, e ele, por ter essa característica da transparência, ter essa característica, né, do relevo, a gente já vê que é uma peça, né, ou parece ser uma peça mais sofisticada. Esse eu amo. Pra fazer saída, meu povo, isso aqui também é das minhas, né, das minhas pilotos, né, um vestidinho de crepe, oi, crepe na moda praia, E o crepe vocês sabem que é da moda feminina também, né, da moda adulta, e aí o crepe, a gente encontra também o crepe de poliamida, a gente encontra o crepe de poliéster, com elastano, sem elastano. Qual é o melhor, Karine, com elastano ou sem elastano? Depende, tá? Esse daqui, ele tem um pouquinho de elastano, certo? Isso aqui também era uma estampa exclusiva, é um crepe, né, de poliéster, né, mas com elastano,
para ter realmente a estampa exclusiva, tá? Então, crepe com elastano, e a gente também encontra o crepe sem elastano, tá? Esse aqui não tem elastano nenhum, também é um crepe, e uma saída, né? Uma saída de praia, mullet. Ai, gente, eu acho essa saída chiquérrima, adoro, né? E aí você vê que o que vai deixar a peça rica é um franzido, é a ponteira, é o modelo que você vai criar. Então, crepe também não é um dos tecidos mais caros, principalmente quando você encontra um crepe, por exemplo, de poliéster, que tem um toque legal, né, que dá para fazer aí babadinho, se você quiser fazer na sua saída, ou algum outro detalhe que você queira. Pode mesclar, misturar aí com o tule, tá? Agora, óbvio, tudo é teste, tudo é teste. Não adianta eu chegar a mostrar essas peças aqui pra vocês, ela vai ficar ótima na viscose, vai ficar ótima no cetim, vai ficar ótima no devoré. Viscose. Viscose é outro tecido também, gente, que o pessoal tá usando demais nas saídas de moda praia, tá? Mas, cuidado com a viscose. Às vezes a viscose é muito fininha, com 2, 3 lavagens da saída, né? E hoje todo mundo utiliza máquina, né, para lavar as roupas, ela começa a se desmanchar. Tá? E se desmanchar por quê? Porque a viscose, como ela tem características muito próximas do algodão, de ser o algodão, no caso, uma fibra 100% natural, e a viscose ela ter algumas características dessas fibras naturais, com a maresia, com o sol, né? A pessoa vai estar na praia, então vai estar num calor mais intenso, com a questão do sal, vestir ali a saída, acabei de tomar um banho de mar, vestir a saída, tô lá, comendo meu caranguejo, e a saída de viscose. Então, o sal vai estar ali em contato direto com o tecido. Então, a viscose, eu tenho ali minhas dúvidas se eu indicaria para vocês fazerem algo de viscose. O crepe, ele é mais interessante até do que a viscose, tá? Último tecido, mas não menos importante, não menos conhecido, é o toque de seda, tá? Ai, Karine, é o cetim. É o cetim. Mas o cetim, quando a gente chega na loja, eu quero um cetim. Eles mostram logo pra você aquele cetim duro, encopado, né? Pra gente fazer fantasia de carnaval. Pelo menos eu, quando era criança, minha fantasia de carnaval era tudo de cetim duro. Mas, enfim, então toque de seda, sedinha também, a gente encontra com esse nome, que é uma seda bem mais leve. Essa aqui é uma pareô de uma grande amiga e cliente minha, tá? É uma pareô, vocês estão vendo a leveza aqui do cetim, do toque de seda. E, obviamente, não vai ser só pareô que a gente vai utilizar, né? Uma saia. Tem a peça completa que você consegue fazer no toque de seda, tem detalhes que você consegue utilizar no toque de seda, tá? E o toque de seda, normalmente, não vou dizer 100%, tá, gente? Mas o toque de seda, normalmente, até onde eu sei, é 100% poliéster. Então, ela é mara para fazer estampa exclusiva, que no caso essa daqui é uma estampa exclusiva dela, tá? Da minha cliente e amiga. E super levinho, molhei na hora que eu tava lá, sei lá, saindo da piscina, seca super rápido. Então, uma grande característica que vocês têm que se preocupar na hora de, tá, comprar os tecidos pano de moda praia é isso. Será que é um tecido que vai secar rápido? Será que é um tecido que vai agredir muito o corpo? Será que é um tecido que... Comece logo a pensar. Pegou no tecido e sinta o toque. É a principal coisa que você vai fazer. Por exemplo, eu comprei esse biquíni que estava uma época super na moda, né? Veste bem e tal. Mas esse tecido aqui, gente, isso aqui é uma lycra duricíssima. Então imagine isso aqui para você realmente encaixar o seio. Deveria ter uma pence, né? Deveria, ou, né, a pessoa ter feito com uma lycra mais maleável. Porque, gente, com certeza isso daqui é uma lycra, se for lycra, se não for suplex, que às vezes tem um toque muito parecido, a lycra de poliéster e o suplex de poliéster, então não é algo de qualidade, tá? Mas você vê que o trabalho manual é o que vai vender a peça.
Então, às vezes, tem isso também. Você escolhe alguns tecidos bons, alguns tecidos mais ou menos, para você ter peças com preços variados aí na sua coleção, tá? Lembra que uma coleção é exatamente isso. Você fazer com que a sua cliente não leve só uma peça. Ela vai levar o biquíni com o tecido um pouquinho mais assim, né? Porque é mais barato, mas ela leva uma pareô, toque de seda com estampa exclusiva, leva uma saída de praia, um vestido com crepe. Então, lembra disso, a coleção é exatamente você ter essa estratégia de vender mais de uma peça para o mesmo cliente. E também não adianta você saber uma imensidão de tecidos, aí chega na hora de montar a coleção, um tecido de um jeito, outra peça de outro tecido, outra peça de outra cor, outra peça de outra estampa. E você olha aquela confusão e você não consegue encaixar isso dentro de uma coleção, tá? Mas aqui o foco foi tecido. Para você ter uma noção e fazer com que a sua criatividade voe aí, crie asas com os mais diferentes tecidos que a gente pode utilizar na moda praia, tá certo? Beijo, até o próximo vídeo.